Durante uma videoconferência com 6 senadores, o desembargador e indicado ao Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, disse que cabe ao Congresso resolver a questão sobre prisão em segunda instância. O questionamento foi feito por Marcos Duval. Nunes respondeu que havia defendido a possibilidade do cumprimento de pena após condenação em segunda instância, mas não de maneira automática. No entanto, afirmou que agora a bola está com o Congresso Nacional. Hoje pela manhã, em conversa com apoiadores, na saidinha do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro rebateu as críticas que têm sido feitas à indicação de Nunes, mesmo sem ser questionado sobre o tema. Abro aspas para o presidente da República. Continuo me desgastando, vou me desgastar. Quem sabe em 2022, eu não sei se vou vir candidato, se eu não vier, tem gente boa aí, o Alckmin, o Haddad. Eu sou passível de crítica, mas não dá para partir para baixaria. Fecha aspas. Obviamente a fala foi em tom irônico, né, gente? A sabatina do desembargador Cássio Nunes Marques, vice-presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ocorrerá no próximo dia 21 de outubro, ainda esse mês. Vou começar com o nosso comentarista convidado de hoje. Vai lá, Francisco Raso, a bola está contigo. Tudo bem. Bom, o que mais me chama a atenção, na verdade, desse assunto é a fala do presidente Jair Bolsonaro e não especialmente a fala do promissor aí, futuro ministro, porque ele nem é ministro ainda, então a gente deve se concentrar na maneira como o Bolsonaro está articulando a sua chegada, a sua indicação e a chegada do futuro ministro. E essa fala indica bem, para mim, algo que tem parecido uma recorrência nos tempos para cá em relação ao estilo de governar do presidente Bolsonaro. Lembro quando o Bolsonaro fez a sua abertura de discurso à presidência, ele estava com este livro aqui na mesa, a Bíblia Sagrada, e parece que agora o seu livro de cabeceira se chama O Príncipe do Maquiavel, embora recortando as partes que mais interessam a sua vocação de permanecer ao poder em 22. É isso que a gente tem visto, Bolsonaro costurando o máximo possível, articulando da forma a mais explícita possível, o que sobra bastante pano aí para o pessoal que passa pano abrir as suas grandes lavanderias daqui para frente. A questão da baixaria, bom, Bolsonaro, falar em baixaria, a gente fica um pouco preocupado, porque o que nós mais vemos nos últimos anos com relação ao governo Bolsonaro é um show de baixarias, ataques à imprensa, ataque a todos os críticos possíveis. Então fica muito difícil a gente que observa com uma certa distância o governo Bolsonaro acreditar na sua estratégia, no bem de sua estratégia. O que a gente percebe nitidamente é o quanto a sua estratégia tem de Maquiavel, mas volto a insistir na parte que lhe interessa. Thaís Oyama. Eu concordo com o Raso que a questão da eleição é o que está no radar do presidente Bolsonaro hoje, é a coisa que ele mais se enxerga na frente do nariz dele. Agora, quanto ao futuro ministro da STF, Cássio Marques, ele está fazendo o que se espera que ele faça, né? Ele está fazendo esse périplo pelo Senado e principalmente falando o que a plateia dele quer ouvir. E ele deve ter, como professor que foi, advogado e juiz, ele deve ter um tremendo domínio aí da oratória, da retórica, e daí ele tem condições de fazer aquilo que as pessoas boas nisso fazem quando querem, né? Que é falar sem falar nada, e principalmente sem se comprometer e mesmo sem faltar com a verdade, né? Por exemplo, essa história aí da segunda instância foi um exemplo perfeito, porque ao jogar a bola para o Congresso, ele disse que essa questão da prisão em segunda instância é algo para o Congresso resolver, né? Ao dizer isso, ele encontra a saída perfeita, porque ao mesmo tempo que ele se exime de ter que se posicionar novamente em relação a isso, ele exalta a autonomia do Congresso, ele reconhece a autonomia do Congresso, o que é muito bom para os senadores ouvirem, né? A mesma coisa em relação à Lava Jato. Então, para um grupo que se sente claramente ameaçado pela Lava Jato,
Lava Jato, ele diz que a intenção dele no Supremo é aparar os excessos. Aí ele vai para outro grupo, um grupo que é ferrenho defensor da Lava Jato. Aí ele diz que não, a corrupção tem que ser combatida, temos que continuar com o combate implacável à corrupção. Não é? São duas verdades irretorquíveis e que ele pode falar tranquilamente sem se comprometer com um grupo e nem com outro. Então, o desembargador aí, pelo talento retórico que ele já demonstrou, talento político e tudo mais, ele não deve ter problema nenhum em ser aprovado na sabatina do Senado. O que está incomodando o presidente da República não é o Senado na aprovação desse candidato, mas é sim a ala bolsonarista olavista, né? Principalmente essa que faz barulho nas redes sociais, e os evangélicos, que estão estrebuchando muito, principalmente o pastor Silas Malafaia ficou muito bravo, porque ele tinha mandado 3 candidatos, nome de 3 candidatos terrivelmente evangélicos para o presidente dispensou todas as sugestões dele e indicou Cássio Marques. Então, até agora, ele não se conformou e ele é só um dos evangélicos que está se sentindo muito incomodado com essa indicação do presidente Bolsonaro. Essas alas preocupam o presidente, sim, mas especialmente os evangélicos que fazem parte da base de apoio, são muito importantes para ele na eleição. Já esses olavistas, bolsonaristas, Saradisso, Alan daquilo, essas pessoas, para o presidente, elas perderam bastante da importância que elas tinham, né? Porque o presidente, depois que descobriu o que pode ser chamado assim de uma mina de ouro do ponto de vista eleitoral, que foi a distribuição do auxílio emergencial e o apoio que esse auxílio angariou, principalmente entre as classes mais beneficiadas, que foram a D e E, depois que ele descobriu isso, ele viu que vale muito mais a pena ficar, se dedicar a auxílios, a projetos assistenciais, a programas de assistência para quem precisa, do que ficar causando nas redes sociais, fazendo barulho, fazendo polêmica, arrumando briga e alimentando aí esses olavistas, bolsonaristas hardcore que fazem muita espuma, mas não entregam popularidade. Então, é claro que o presidente Bolsonaro não quer perder o apoio dos evangélicos, quer manter o apoio dos evangélicos e, sobretudo, não quer ser atacado pelos seus próprios apoiadores. Mas o que ele quer mesmo é que o Paulo Guedes arrume o tal do dinheiro para ele fazer a tal da renda cidadã. Josias. O Raso e a Thaís já disseram o que precisava ser dito sobre as manifestações do Bolsonaro e do candidato dele ao Supremo. Para não soar repetitivo, eu queria abordar um outro aspecto. A indicação desse Cássio Marques para a vaga do Celso de Mello no Supremo eletrificou a conjuntura. Não é a primeira vez que isso acontece e não vai ser a última. Esse debate é até bom, mas ele tem um defeito, porque ele surge e desaparece sem que nenhuma providência seja adotada para aperfeiçoar esse modelo de escolha dos ministros da Suprema Corte no Brasil. Marcou-se para o dia 21 de outubro a sabatina do desembargador lá no Senado. Pela Constituição, os senadores têm poderes para rejeitar o nome que o presidente indica, todos os presidentes. Mas todo mundo sabe que esse jogo está jogado. A sabatina é mera pantomima para cumprir tabela. Se o Brasil fosse um país respeitável, o Senado se daria ao respeito e faria uma sabatina de verdade. O Supremo também deveria atualizar o seu regimento interno. Por exemplo, o texto poderia anotar com muita clareza, sem nenhuma margem para segundas interpretações, os casos em que os ministros, os novos e os antigos, seriam impedidos de participar dos julgamentos. Se isso tivesse sido feito, ministros como Dias Toffoli não teriam julgado processos dos ex-chefes Lula e José Dirceu, e nem passaria pela cabeça do quase-ministro Cássio Marques herdar de Celso de Mello o processo em que o Bolsonaro é investigado sob a suspeita de interferir politicamente na Polícia Federal. Quando foi convidado para ser ministro do Bolsonaro, lá em novembro de 2018, o ex-juiz Sérgio Moro levou para o encontro um livro que é Novas Medidas contra a Corrupção. Tinha sido elaborado, é um livro elaborado pela Fundação Getúlio Vargas e pela Transparência Internacional. Uma das propostas contidas nesse livro proíbe os presidentes de indicarem para o Supremo pessoas que, nos 4 anos anteriores, tenham ocupado cargos de Procurador-Geral da República, Advogado-Geral da União e Ministro de Estado. Se isso já fosse lei no Brasil, o Fernando Henrique Cardoso e o Lula não teriam indicado os advogados-gerais Gilmar Mendes e Dias Toffoli para o Supremo. O Michel Temer não teria enviado para o Supremo
o seu ministro Alexandre de Moraes. E o próprio Moro não teria frequentado nenhuma lista de candidatos ao Supremo. O Bolsonaro tampouco ousaria pensar na hipótese de indicar, no próximo ano, o ministro André Mendonça, da Justiça, ou o procurador-geral Augusto Aras. Para arrematar, o processo de escolha dos ministros do Supremo no Brasil, ele não é rigoroso, porque os políticos preferem que ele seja, assim, fluido.